Jesus você pirou, sem Jesus você marcou. No mundo sem verdade, sem solução pra dar, a vida sem Jesus é dura de amargar. Frases incompletas, roupas invertidas, você é bola fora, procure se encontrar. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no Vogue Talk Show. Mais uma vez, nós estamos juntos aqui, junto com toda essa galera que está aqui animada junto comigo aqui. Do meu lado aqui esquerdo, nosso amigo Fernandinho. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui tentando trazer o máximo de conteúdo aí para a gente estar debatendo e conversando e exaltando aí, acima de tudo, o nome do Senhor. Tá diferente hoje, né? Hoje tá diferente. Hoje tá diferente. Ó, o Rodrigão aí, ó. Manda um alô aí, Rodrigo. Fala, galera, tudo bom? Prazer enorme mais uma vez estarmos aqui podendo impartir o coração a respeito de assuntos muito pontuais nesses dias, né? Para nossa sociedade. E eu creio que vai ser muito benção ter essa mesa aí, junto com essa galera toda aí. Benção demais. Olha, esqueci de apresentar Gabriel e Juninho lá, esse louvorzão que vocês escutaram aí no início, vai estar com a gente aí sempre, Gabriel e Juninho. Né, Gabriel? Fala, galera. Benção Tamo demais, junto. hein? É isso aí, essa galera aí que vai fazer o barulho santo aí. Eita, vai glória. deixar animado o negócio aqui. Nós aqui estamos escutando aqui, já tá gostoso o ambiente aqui. Bom, gente, a gente tá hoje aqui com nosso amigo, companheiro de ministério, Elton Alves, ele que é pastor, que é ministro da Palavra de Deus, professor, teólogo. Vai bastante coisa aqui. Vice-querubim? Vice-querubim. Está candidatando aqui para vice-serafim, né? Arcanjo. Eu pedi voto. Brincadeira. Seja bem-vindo. Vou chamar de Elton, pode ser? O pessoal Isso. conhece aqui na cidade de Paranaguá como Eltinho, né? Pastor Elton. Amém. Mas a nossa amizade permite, vamos chamar de Elton aqui para ficar. Maravilha, maravilha. Seja bem-vindo, Elton. Alegria nossa estar aqui mais uma vez com vocês, com essa galera animada aqui no Vogue Talk Show, né? Vamos trocar algumas ideias boas, isso é bom demais. Top. Você que tá olhando aqui, ó, talvez se assustou com esse banquete aqui. Fala aí, Fernando. Aí, ó. Sabe o que é isso aqui? Não, isso aqui é apoiador Vogue Show. Olha só. glória. Primeiro de muitos. Tem mais aqui atrás aí. Tem mais, Tem coisa ali atrás. Nosso diretor André Carvalho tá falando que nós temos mais ali atrás. Panificadora Camila, né? É isso, Rodrigo? Panificadora Camila fica ali na rua Alacir Nedir Marinho Correia 68, São Vicente, próximo ao Detran, ao 9º Batalhão. A melhor panificadora do litoral. Aí, galera, você que mora pega. perto, que passa por ali, que é caminho, né? Caminho da cidade mesmo. Caminho, né? Caminho. Então, que tá prestigiando aqui, né, o Vogue, prestigie também lá a panificadora, né? Nosso apoiador aqui. O rango é top, hein? O rango é coisa fina, é coisa boa aqui. Eu tô com fome, eu vou, senão... Não, fica... Vai falar que vai pensar que é artificial aqui, não. Não, que, pode- que não, é coisa boa. Ó, pastor, Isso aí. pode arrepiar. Vai firme. O André lá ficou com a melhor parte lá, escondido lá. mas Tem tá- mais lá atrás, né? Vai lá, Elton, se quiser se apresentar, pra quem não conhece... Mas o como pessoal já a conhece. gente sempre fala, né? Pra quem não conhece, logicamente que é pra quem não conhece. Claro. Se apresenta aí pra galera que tá assistindo aí. Como você disse, né? Alguns nos conhecem como Eltinho. Né? Isso é um nome aí já desde infância que nos chamam assim. Mas para os que não nos conhecem, né? Meu nome é Elton Alves, mais conhecido aí pela família, né? Meu pai falecido, pastor José Alves da Silva, que trabalhou muitos anos em prol do reino de Deus aí na cidade. E a gente trabalha nessa área de educação já há alguns anos, mais de 15 anos envolvidos com a parte educacional e também envolvidos também com o reino de Deus, já atuando em diversas áreas, né? No contexto igreja, no contexto ministério. Já passei aí por várias áreas. Só não fui dirigente de círculo de oração das irmãs, que não dá, né? Ainda bem. Mas já atuei aí em várias áreas e com muitas experiências que somaram
na minha caminhada, e eu sou grato a Deus por essas oportunidades. E todo dia é um dia que a gente tem para aprender um pouco mais acerca do reino de Deus, que o reino ele é algo contínuo, ele não tem fim, né? Exato. Tal como a palavra de Deus se renova, é nova, né, a cada manhã, o reino de Deus ele é contínuo. Então a gente tem que estar aprendendo e inovando a cada dia. Top demais. Então, já que ele deixou o gancho aqui para falar sobre área de ensino, área de estudo, que muito tempo o Elton atuou, né? Como na área de ensino, na igreja, dentro da igreja mesmo também, e agora fora também, né? Sim, sim. Da igreja, o estudo secular. Vamos pro Vogue News. Vogue News. Olha, tem uma notícia aqui, ó, de um pastor muito conhecido aqui no meio cristão, aqui, um teólogo, inclusive é amigo do Elton, ele já trouxe aqui em Paranaguá, só para ficar o suspense, né? Quem será? Vocês vão procurar aí na rede social aí e vão saber. Recentemente, eu estou engolindo saliva aqui por causa do... Recentemente, olha, esse pastor, ele publicou na sua rede social criticando o fundo musical durante a pregação. E ele chamou isso, o fundo musical, de modismo de animadores de auditório. E faz a citação ainda que homens históricos aqui, como Charles Spurgeon, Finney, Moody, não utilizavam desse método, não utilizavam fundo musical na sua pregação. Se ele pudesse emitir um decreto, né? Proibido agora. Fundo musical. Eu entendo que muita gente não gosta. Até já participei de cultos, reuniões, em que o pregador precisava de um fundo musical. Não conseguia pregar sem. Ele falou que não pregava sem. Então tem dois extremos, né? É que ele treinou assim, acho, né? Tem dois extremos. Não que há uma necessidade do fundo musical, mas... E quem gosta? E aí? Faz diferença? Não faz? Eu acredito que não, né? O que vocês acham aí? Eu creio que isso não é muito pertinente hoje, né? Não. É muitas coisas que... Na verdade, o que acontece é... Não tem nada contra quem gosta e contra quem não gosta, entendeu? Eu vejo que eu creio que é um ambiente ali, na hora ali, pode acontecer como já aconteceu comigo muitas das vezes. Chegou dias, nessas últimas vezes agora, onde eu falei, não, desce todos os músicos aí, vamos adorar, você adora a Deus com a sua voz e tal. Não que isso é uma verdade absoluta, mas para o ambiente propício no momento ali. Entendi. Mas não que isso venha a ser uma verdade, não tem que ser assim, né? E na verdade não tem base bíblica para isso, né? Fala aí, Elton, depois a gente faz o corte e a gente marca aí. Pois é, meu ponto de vista, é bom a gente deixar isso bem claro, né? É ponto de vista, né? Você falou algo que é interessante, né? Base bíblica. Onde que está a base bíblica para autorizar ou desautorizar um fundo musical? Se a gente for observar todo o processo de adoração, de entrega, de ministração, ele é acompanhado de louvores, né? Então, o fato de ter ali um músico fazendo um fundo musical, isso não impede, muito menos substitui o poder da palavra, né? Isso é uma opinião própria do palestrante, você disse que é meu amigo. Né? Na realidade, eu conheço, sim, mas é uma opinião dele, né? Pessoal, opinião dele. Não pode ser regra, né? Não pode ser regra. Exato. Por isso que a gente já trouxe hoje o Gabriel e o Juninho aqui para fazer um fundo musical para nós. Vamos lá, outra notícia aqui, ó. Nicolás Maduro anunciou proposta que facilita o acesso das igrejas a recursos financeiros do governo. Olha o nome que legal aqui, ó. O nome é Minha Igreja Bem Equipada. Campanha missionária Minha Igreja Bem Equipada. Lembra alguma coisa, né? Lembra alguma coisa. Além dos recursos, terão espaços na televisão e no rádio, tudo como forma de atrair o apoio dos evangélicos. Vamos ver até onde vai, né? Esse apoio aí, né? Opinião minha, né? A ideia é massa de manobra. Acredito ganhar o coração para poder trabalhar em favor e fazer a propaganda dele, que acho que tá feia no país dele lá, né? Tá feia a propaganda dele lá. Então vai precisar. E querendo ou não, países com perseguição, pastor Sam, me corrija aproveitando o gancho aqui já, são países propícios para o evangelho crescer, né? Onde tem perseguição. Sim. Quando há perseguição, meu ponto de vista, há um maior crescimento. Talvez é uma jogada comercial para ele atrair a massa cristã, né? Imagino que é uma abertura que ele está lançando para ele atrair. Mas eu não vejo isso como uma oportunidade de crescimento do evangelho, não. Isso daí é mais uma armadilha para pegar os evangélicos ou cristãos, né? Pode ser que ele atenda qualquer outro tipo de credo,
que queira levar aí algum tipo de mensagem. Na verdade, veio agora uma impressão sobre isso, né? O senhor me lembrou de quando Saul convida Davi para se assentar à mesa dele, né? Onde ele foge e tal, aquela história toda lá, e ele fica escondido. Ele fala para Jonatas, né? Ó, seu pai quer me matar. Até então, Jonatas ainda não desconfiava disso. Mas logo depois, o que ele faz? Ele lança sobre Jonatas uma lança e dizendo que teria que matar Davi para que Jonatas pudesse vir governar, né? Aonde ali, o que eu aprendo com isso? Nem todo banquete, nem toda mesa que parece boa aos seus olhos é bom, porque muitas vezes esse banquete, essa mesa é para te matar, né? Eu vejo muito isso às vezes. É forte demais. É né? uma armadilha. Uma armadilha, Com né? certeza. É uma mesa boa, imagine, sentar na mesa do rei, algo bom, mas se ele tivesse sentado ali, poderia ter sido morto, né? Parece muito Constantino até, né? Quando ele fez com a igreja. Fez ali a politicagem com a igreja ali pra dar início aí na... Que chamamos de... Aí o pessoal no meio como primeira igreja. Mas não, a primeira igreja eu acredito que era de Jerusalém, né? Nada tão diferente, né? Essa jogada política cristã. Isso Nada tão que- diferente dos dias atuais, né? Até então, isso que eu ia perguntar pro pastor, né? Para responder sobre isso, até entra nesse gancho, assim. Às vezes isso daí, como o senhor mesmo falou, pode ser uma jogada política. Mas daí o que acontece? A partir do momento que eu recebo algo dele, e depois eu penso diferente daquilo que ele direcionou ou quer. A partir do momento que você recebe algo, você se torna refém daquilo. Sim, é isso mesmo. E, claro, a gente está pegando um extrato de um país que está passando também por um momento de bastante decadência econômica e assim por diante. Mas vamos comparar o nosso Brasil. O que será que o nosso governo também está oferecendo, está trazendo à mesa para os cristãos? Tem muito cristão se vendendo aí por cargos, por ministérios e por tantas outras coisas, se calando, né? Devido a acordos que feitos, né? Então, Negócios não da pode- fé, né? Negócios da fé. Isso, negócios da fé. Meu senhor. Ó, já rendeu aí, hein? Tá vendo aí? Esse é o Vogue News. Você O que tá... Vogue News já emendou, né? Não, você que tá ouvindo aí, ó, comenta também no vídeo aí, né? Deixa aí sua posição, é válida também, né? Sua opinião é muito boa. Não, é válida também. E se quiser nos direcionar também a outras matérias, né? Outros assuntos, joga na mesa aí pra gente aí que a gente manda ver. Verdade. Pastor, conta pra gente aí da onde que surge essa ideia de trabalhar com ensino, na área de ensino, visto que existem muitas coisas dentro da igreja, o negócio falou aí já só não fui dirigindo circulação, mas investir na área de ensino vem de família, surgiu em casa, o Espírito Santo que deu um start, como que é essa história? Na realidade, essa questão de trabalhar com educação cristã, isso daí vem de família, né? Isso daí vem de berço. O meu falecido pai era um amante das escrituras e principalmente da área de educação. Vale dizer, meu pai é uma pessoa extremamente capacitada, formada, se formou em 2, 3 faculdades, tinha pós-graduação, mestrado, foi em busca de um doutorado, tudo dentro da lei, legalizado. Então isso daí despertou na gente como filhos esse desejo também de atuar na área de educação, trazer aquilo que poderia ser benéfico para o reino de Deus e automaticamente isso também se tornar um viés profissional. E isso anos atrás, aí, uns 15 anos ou um pouco mais, eu peguei as ideias que ele já carregava ao longo do seu ministério e nós formatamos isso num modelo, até na época estava começando a bombar a ideia do empreendedorismo, né? Eu me lembro que eu havia acabado de me formar na minha primeira faculdade de administração e um dos assuntos que a gente falava muito era empreendedorismo. Eu falei, então eu vou empreender nesse negócio educacional cristão e queira Deus, uma hora vai dar certo. Então a gente entrou por esse caminho, sempre trazendo algo que pudesse ser benéfico para o povo cristão. Até porque o público cristão de liderança cristã sempre era visto como um público pobre de conhecimento. Não estudava. Não estudava, não ocupava o seu tempo na igreja. E a gente entrou com essa metodologia de quebrar essa ideia, essa visão, para passar a visão de que os líderes pastorais, os líderes de ministérios, eles de fato sim tinham formação para exercer os seus ministérios, sejam eles envolvidos completamente com a igreja ou também secularmente, né? Então foi assim que a gente começou
atuando, trazendo ideias de fora, modelos de outras cidades, outros estados, que pudesse dar certo aqui na nossa região. Eu lembro que uma galera de pastores aqui de Paranaguá aqui se formaram na época em teologia, porque foi praticamente pioneiro, né, na cidade de Paranaguá aqui. O reconhecimento, né, ter uma faculdade teológica reconhecida pelo MEC. Tem ideia mais ou menos de quantos formaram? A gente passou da casa, provavelmente, dos 1000 formandos, porque não atendíamos e não atendemos, né? Até hoje a gente atende os alunos de teologia, mas quando começamos nós não atendíamos só a nossa região. O modelo deu certo aqui para o litoral e esse modelo se expandiu pelo estado do Paraná e outras regiões, porque o formato de parceria que nós fizemos era um modelo bem prático. Nós pegamos a onda da tal da integralização teológica, que era... Você não precisou falar o nome, viu? Isso, era um modelo que o MEC permitia, né? O Ministério da Educação e Cultura. Perdeu? Quer falar? Quer falar integralização. É para falar em língua estranha. Não, eu perdi. Eu perdi de pegar o você perdeu de fazer o curso. Eu perdi de fazer o curso. Perdeu. O bonde passou. Passou. Tá, então, e esse formato ele foi muito, muito bacana, por quê? Porque ele aproveitava todos os cursos livres de teologia e transformava num curso superior. Cursos livres válidos, tá? E vale dizer que essa regra ela não foi criada por causa de pastores que queriam ser bacharéis. Não. Essa regra ela foi criada, que era o parecer 063 de 2004, ele foi criado para atender os padres que não tinham o curso superior em teologia e para dar aula de teologia eles precisavam se formar no curso de filosofia. Então, se o camarada tinha o conhecimento teológico do seminário, seminarista, para que ele estudar mais 4 anos? Ele poderia, então, validar dentro de 1 ano, obter o título de bacharel em teologia, quando o curso passou a ser reconhecido pelo MEC a partir de 2001, por aí. Então, entrou esse modelo de reconhecimento, esse modelo de encurtar o curso. Então, ele atendeu todo mundo. Por quê? Porque as igrejas já tinham os seus seminários, famosos e antigos, então a pessoa podia pegar o seminário teológico da igreja e integralizar, fazer um curso superior, estudando ali mais 1 ano, ele poderia transformar aquele curso ali num curso superior. E esse daí a gente atendeu muita gente aí nesse modelo aí. Entendeu? Enquanto deixa só eu comer um pouquinho, porque ele tá olhando ali, eu vou fazer uma pergunta. Pô, namoro, ele começou, vai, come. Pastor, uma pergunta assim, né? O senhor é pastor da Assembleia de Deus, né? E tem esse centro de educação, que é o EDUC, né? Formação teológica, né? Isso. A metodologia de vocês, assim, é voltada para o povo assembleiano ou a nível de cristianismo mesmo, a nível de cidade, assim? Nossa visão, a gente até comenta isso nos nossos materiais, nos nossos livros. Nós trabalhamos com uma visão cristocêntrica, Pai, Filho e Espírito Santo, e uma visão pentecostalista. Sim. Por que pentecostalista? Porque nós cremos no batismo do Espírito Santo, nós cremos no falar de línguas. Então a nossa visão, a nossa escola, ela é uma escola cristocêntrica, pentecostalista. Então todas as igrejas que têm esta compreensão bíblica está dentro da visão daquilo que a gente trabalha. Então a gente atende aí, a gente pode falar aí com certeza, em mais de 80%, 90% das igrejas a nível de Brasil, porque a maioria dessas igrejas professam essa divisão bíblica cristocêntrica. Então é dentro dessa visão, atende inúmeras igrejas. Nós não levamos uma placa da igreja. Eu como membro, pertenço à Assembleia de Deus, mas a escola teológica ela não é da Assembleia de Deus. É separado a questão de costumes para... É mais doutrina bíblica e... Isso, tanto é que os nossos cursos nós não tratamos de costumes, né? Porque costumes vai diferenciar. Nós estamos aqui em igrejas diferentes, né? E servimos o mesmo Deus, tá? Se eu for falar de costume, a Assembleia de Deus vai reprovar o teu cavanhaque, tá? E o teu boné também, entendeu? Então, não é verdade? Tá? Então a gente tem que entender que há uma
grande, é uma grande diferença entre costumes e doutrinas bíblicas e até aquilo que de fato está na palavra de Deus. Aproveitar esse gancho, eu acho que do costume, é legal a gente falar disso, né? Sobre aquilo que é costume e aquilo que é doutrina bíblica. A doutrina bíblica, não. Aqui a gente aceita, tipo, sei lá, qualquer tipo de comportamento antibíblico, pra gente não entrar aqui em polêmicas. Sim. Mas já entrando. Já entrando. Existe diferença. Costume é uma coisa. Se eu for, né, como eu já fui convidado a ministrar na Assembleia de Deus, eu tenho que me adequar aos costumes da Assembleia de Deus. Isso não vai me fazer menos cristão, nem mais cristão. Correto. Né? E da mesma forma, como existem outros ministérios com costumes diferentes. Respeito e reciprocidade, Sim. né? Isso daí é necessário. Mas essa questão de costumes e detalhes, isso daí vai de igreja para igreja. Cada igreja tem o seu modelo, inclusive dentro do modelo que nós estamos inseridos, que é a Assembleia de Deus, vai mudar de cidade para cidade, vai mudar os modelos, principalmente de costumes. Né? Então, são detalhes que nós não utilizamos isso como prática no nosso modelo de curso teológico, até porque o nosso objetivo aqui é base bíblica. Trabalhamos dentro dessa visão. Você citou a questão do pentecostalismo, né? Ser ali parte da vertente. Para muita gente fora da igreja, não protestante, vamos dizer assim, não sabe que o evangelho tem suas vertentes também de crença. Né? Acho que, tipo, cristão protestante, o evangélico famoso, é tudo uma coisa só. Então, faz parte de tudo do mesmo pacote ali. E é interessante a questão do pentecostalismo, do neopentecostalismo que tem também. Que eu vou ser sincero, não sei muita diferença até. Neopentecostalismo com pentecostalismo, não sei qual é a diferença ali. E tem o pessoal que é o que não acredita na descida do Espírito Santo, não sei como é que funciona. Unicista. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Então vai ter essas diferenças. Isso é bom. Isso é um aprendizado, né, para quem gosta de entender acerca do Evangelho, né? E vai ter essas categorias: pentecostalista, neopentecostais, unicistas e tantos outros segmentos. E se a gente for citar aqui, surgirão inúmeras placas de igrejas. Que às vezes até algumas que até a gente desconhece, né, que criam seus próprios métodos, né, com base não sei no que, mas criam, né? Então são detalhes que a gente tem que pensar bem. O que eu faço para ser um teólogo hoje? O que você faz? Vai orar. Brincadeira. Não, o fato de ser teólogo, tá? Vamos pegar aqui uma classificação. Você trabalha no escritório de contabilidade, tá? O que faz para com que o proprietário ou o dono do escritório seja de fato um contador? Ele tem que fazer um curso, ele tem que passar no processo de conclusão de curso dele e obter a formação para ele ser um contador. Então, para você ser um teólogo, não basta você refutar as escrituras, tem que ter a formação. De fato, teólogo é uma profissão. Tá? Então, a partir do momento que passa a ser uma profissão, até porque teologia é uma matéria aplicada no ensino secular, né? O ensino religioso é uma matéria que está no ensino fundamental. Então, você precisa ser habilitado para aquilo. Então, precisa o quê? Formação, né? Fazer uma graduação, seja ela... hoje já não tem mais o formato que eu falei aqui, que era o formato da integralização. É vestibular? Hoje é 4 anos de curso, ou 3 anos, dependendo da faculdade. Você vai estudar, vai fazer os 4 anos ou 3 anos e vai obter o seu título de bacharel em teologia. Então, de fato, você vai poder colocar o anel, né? Que eu sei que você quer colocar o anel, tá? E vai dizer que é um teólogo. Tá, eu ouvi uma besteira uma vez, uma pessoa falando assim, teologia é colocar Deus numa maca, não tem como abrir Deus e estudar. Não é isso, né? Teologia é você estudar os ensinos de Deus, e não Deus em si. Que Deus, né? Ele não tem como saber tudo, nem a própria palavra acho que dá ideia pra gente de tudo que vai acontecer, né? E também o meu pai, né, o pastor Irineu, ele tinha esse sonho, né? Fez o curso básico e tal de teologia, mas aqui na cidade isso era algo muito precário, aonde ele fez bem no começo fez pastor Irineu. Faculdade daí de teologia lá, onde se formou com a gente lá, fez o bacharelado em teologia. Muitos pastores, se eu for citar aqui, eu talvez esqueceria, com certeza vou esquecer, porque muitos pastores de diversas igrejas, a Assembleia Batista Quadrangular, os ministérios, Chama do Avivamento e tantas outras igrejas, tá? Que puderam estudar
através dessa metodologia e muitos outros que estudam conosco até os dias de hoje. Hoje o mercado está pulverizado, né? A pessoa pode estudar em qualquer lugar. Hoje a metodologia ela é 100% à distância, a concorrência está aí, você escolhe com quem estudar. E como nós trabalhamos com a teologia como uma missão, então nós não nos preocupamos com essa questão de se você vai estudar conosco ou vai estudar em outra bandeira. Se quer estudar conosco, essa é a nossa visão, essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. Tá? Eu não trabalho com a visão mercadológica para a parte teológica. Claro, nós temos 1000 e outro tipo de cursos que nós ofertamos. Daí sim a gente vai ter uma visão comercial para aquilo. Mas a visão teológica ela é uma visão missional. Nós já atingimos outros países com o curso de teologia. Já formamos alunos no Japão, já formamos alunos na Inglaterra, nos Estados Unidos. É interessante para quem está em casa assistindo saber disso. Isso, já tive o privilégio de 2014 formar alunos na África. E ter a grata alegria de poder diplomar os missionários que ainda estão lá até hoje, os missionários, diplomá-los com o curso superior em teologia e dar início ao novo grupo de alunos que estudar o curso básico de teologia. Já estive na Austrália para formar pastores e também igrejas que eram parceiras e são parceiras até hoje nesse formato de teologia. Então, é constante esse processo, né? Eu tive aí como ir no Japão, mas no Japão também formamos muita gente através da metodologia criada dentro do nosso modelo de estudo que fazem ainda a parceria conosco dos cursos teológicos. Posso pegar um gancho? Vai, manda. A nível de estudos, pastor, a gente tem... eu lembro que foi em 2016, acho que surgiu uma estatísticas a nível da quantidade de ministros do evangelho, seja pastor ou líder de alguma coisa, que chegaram a ler a Bíblia inteira. É bem baixo, né? Não sei se ainda continua. Na realidade, não só ministros, né? Se você perguntar hoje, você perguntar na igreja na qual você participa, quantas pessoas leram a Bíblia Sagrada, o percentual ele é bem pequeno. Ele é bem pequeno. Porque as pessoas tinham e ainda têm que a leitura da Bíblia Sagrada é algo cansativo, é algo demorado. E desnecessário, às vezes, né? E às vezes alguns têm como desnecessário. Eu costumo dizer para os nossos alunos, sempre quando temos início de curso e assim por diante, que a leitura ela é indispensável para o aprendizado. O acadêmico de direito, se ele não fizer ali a leitura do vade-mecum dele, ali todos os dias, acompanhar ali com a lei, ao pé da letra, ele não vai conseguir aprender, ele não vai produzir. Mesma coisa o estudo teológico. Se você não fizer a leitura da Bíblia, não vai descer um anjo aqui, abrir tua cabeça e revelar algo para você sem leitura. Você precisa ler, claro. Vai vir a inspiração divina. E existe muita gente que deixa de ler. Hoje é muito prático. Quer ler a Bíblia? Baixa um aplicativo no celular. Se você não conseguir ler, coloca no áudio. Põe o Cid Moreira lá até falando. Se não tiver internet, né? Até sem internet tem o Bíblia Offline. Né? Bíblia Offline. Você consegue fazer aí a leitura bíblica e faça. Eu indico e deixo como sugestão para aqueles que ainda nunca leram a Bíblia Sagrada, começaram um estudo da Palavra de Deus. Começa a leitura pelos livros mais fáceis, né? Começa pelo Novo Testamento. Os 4 evangelhos. Isso, depois volta lá para o Pentateuco. Começa de uma forma não sequencial, já lá de Gênesis ao Apocalipse, mas começa degustando os evangelhos e tal. E isso daí vai te empoderar, vai te dar capacidade de aprender a palavra de Deus com mais perfeição. Será que essa falta de vontade de não ler não está vinculado também, às vezes... a liderança que nos ensina, na verdade, não causa sede de leitura? É o evangelho enlatado, né? Tem muita gente que gosta do evangelho pronto, né? O evangelho fast food. Eu vou para a igreja só para receber. E na realidade você não vai para a igreja para receber. Você vai para a igreja para entregar. É o contrário, né? E quando a pessoa vai com esse sentimento que ele vai para receber, ele recebe e volta para casa vazio, né? Porque daí ele não é despertado, induzido para que ele possa chegar em casa. Puxa, o meu líder pastoral ministrou isso, eu vou chegar em casa, eu vou estudar, eu vou me aprofundar, eu vou descobrir algo mais da palavra de Deus. Então,
muitas vezes pode ser dentro dessa visão que eu lhe falei. A sensação, eu acho, que dá na alma de pessoas assim é que ela cumpriu o rito dela. Então, como a gente é uma nação, né, o Brasil aqui, muito de ritos e tradições, a ideia de ir à igreja domingo à noite e não participar da adoração, que é como você falou, Sim. de entrega, né, Cumpriu, né? de adorar. Não, a mentalidade do brasileiro é de ir à igreja, ouvir uma palavra e ela ouviu a palavra para a semana. Então, para ela tá tudo É certo. a mentalidade do cristão, seja evangélico ou católico, ele segue esse rito. Exatamente. É um rito. É um né? rito. E entrando naquilo que você falou, Sueldo, interessante que às vezes, né, a parte de liderança da igreja, às vezes não aperfeiçoa isso no povo, até pelo fato de ser independente de mim, né? Exato. Uma visão Entendeu? Você Mon- não é. seria insubstituível, né? Não. manipuladora. Você Às pode vezes- ser bom, mas não É. pode ser melhor que eu. Isso. Eu vejo que às vezes pode ir para esse lado também, às vezes, pela falta da liderança não incentivar isso. Eu digo né? porque acho que todo mundo já teve dificuldade em matemática aqui, por exemplo. E você começa a gostar de uma matéria dessa, de matemática, né? Tem gente que tem facilidade, mas você começa a gostar de uma matéria quando o professor é extraordinário. Sim. Quando o professor te chama a atenção e faz você gostar daquela matéria e entender aquilo. Eu acho que quando você ministra assim, você pode causar sede em alguém. A tua mensagem pode causar essa visão do ouvinte, né? Falar, nossa, abriu minha mente, eu preciso ler esse texto agora com um olhar diferente, porque ele me abriu a mente. Aham. Então acho que falta um pouco disso do... Até porque o que você está falando é bem real, até porque quem lê a palavra de Deus e ouve alguém ministrando, ele sempre vai aprender mais. Tá? Eu sou prova disso, de ouvir inúmeras ministrações e falar, rapaz, o que ele está pregando, eu já li tantas vezes, nunca vi isso, com esse- esses nunca dessa olhares. perspectiva, Sim. né? Né? Então é o fato de você querer estudar, aprender e correr atrás. Isso é necessário. Assim como a blindagem que vem sobre heresias, né? Assim como você vai ouvir, pô, não, peraí, esse aí não é assim. Opa, Esse aí eu li, né? Esse aí não é bem por aí. Quem lê a palavra de Deus, quem busca, quem medita, quem se aprofunda na palavra de Deus, ele consegue identificar a heresia com muita praticidade, com muita prática. Né? É que nem aquela pessoa que trabalha no banco. Meu irmão trabalhou no banco, talvez acho que ele já até contou essa façanha aqui no God On ou em algum outro podcast com vocês. Logo quando ele entrou no banco, tá? Ele foi ser caixa lá do banco e ele percebeu que os mais experimentados do banco identificavam uma nota falsa com facilidade. Né? E às vezes ele pegava a falsa e não percebia. Daí ele perguntou qual é o macete para eu entender. Daí o gerente do banco falou assim, ó, quanto mais contato você tiver com a nota verdadeira, mais prática você vai ter de entender qual é a nota falsa. Identificar, né? Tá? Então, mesma coisa é a nossa vida. Quanto mais prática a gente tiver com a palavra de Deus, quanto mais contato a gente tem com a Bíblia Sagrada, mais facilidade a gente tem de entender uma seita, uma heresia e outras coisas mais. Hoje em dia, a onda não é nem mais a palavra distorcida, é a onda dos profetas hereges, né? Os profetas midiáticos da internet, que revelam CPF, nome completo, RG, bairro, revelam tudo que está no Google. Prático, tá? Joga teu nome no Google agora, joga lá. Consegue Entendeu? bastante Você coisa. vai descobrir tudo, verdade. tá? O Google... Nome do meu filho, Isso. Serasa? Você Será? descobre tudo. Ele revela tudo que está no Google. Tá, pastor, mas você não acredita? Não acredito. Tá? Então, até porque o que Deus quer te trazer de novo revelando o teu CPF? Tá? Tá no Serasa. Ó, irmão, tá no vai Serasa, pagar a conta, paga essa conta aí. O único que quer saber teu CPF é o banco, rapaz. Entendeu? É o Serasa. Não tem sentido. Isso que o pastor falou é algo muito pertinente, né? Porque lá acho que até com o Fernando, há uns tempos atrás, né? Onde eu estudei com o Fábio Coelho, há alguns anos atrás, aí, sobre o ofício profético, né? E você começa a entender um pouco sobre o que é o ofício profético e você vê a decadência que estamos hoje. Às vezes a gente acha que um profeta é aquele que vai lá e profetiza que libera algo sobre o teu CPF. Esse é um encargo muito além disso. Sobre caminhar sobre o tempo, modo, a estação, sobre trazer uma palavra de direcionamento para a igreja. Direcionamento, né? E às vezes a gente acha assim, aquele cara profetizou ali, ele é profeta. Na verdade, a função do profético é capacitar os santos. Se você não capacita os santos, irmão, não adianta nada você querer vir aqui profetizar. Então é algo onde que
Eu vejo muito nisso, né? Que a igreja está um pouco... Agora, até então, tem alguns homens de Deus se levantando nesse ofício aí que são muito referência em nossa nação aí, que tem despertado para isso aí. Eu creio que essas escamas vão cair dos nossos olhos em nome de Jesus. Aí. Amém. O alinhamento bíblico, né? A necessidade de estar alinhado com a Escritura, aquilo que a gente estava falando sobre identificar o que é santo e o que é profano. O próprio Jesus foi tentado no deserto. A gente pega ele, Jesus, no deserto. Satanás veio com um versículo bíblico, né? Vamos dizer assim. Né? Se tu és. Ele sabia que ele era. E até podia transformar, né? Mas ele falou, não, a palavra também está escrito isso, isso, isso. Então, Satanás lançou metade da palavra e ele continuou. Então, as pessoas acham que tem essa visão, né? Sobre o inimigo, sobre Satanás vir em forma de diabo e engarfar a pessoa. Veio com a palavra, né? Não vem, no final das contas, ele vem com a palavra distorcida. Às vezes traz uma falsa ideia ali. E as pessoas caem, né? Muitas vezes. Cai porque não tem entendimento, né? A gente tem o famoso... Aí eu posso citar até o não julgueis aí que tem, né? Aí você vai confrontar a pessoa. Não julgueis. Não julgueis. A palavra diz não julgueis. Não lê todo o contexto ali, né? Então. O Elton fez bastante simpósio de estudos assim, bíblicos. Tem alguém que você trouxe já, e sem citar nomes aí? Ele gosta. Falando de heresia, né? O Elton, ele gosta, cara. Pô, que deu vontade de mandar embora, de pegar, pega a passagem e some daqui. Fazer cara. igual o Paulo, né? Você tá fora do meio. Que você senta assim pra escutar e bate aquele arrependimento. Por que eu trouxe? O que eu fiz, cara? Não, Vou ter que consertar tudo depois. Na realidade, já recebi, na época que fazíamos eventos voltados para a área de capacitação bíblica e teológica, recebi indicações de pessoas que a gente já estava na ponta ali de fechar a agenda com a pessoa e depois a gente identificar que ia nos gerar algum tipo de transtorno. Mas a gente aprendeu a ser muito seletivo, né? Trabalhei com meu pai, o pastor José Alves, ele era uma pessoa muito seletiva, né? Então, sempre antes de qualquer convite, né, a gente buscava filtrar, identificar, né? Mas sempre uma situação ou outra surgia, né? De alguém que falava alguma coisa que deixava o povo em dúvida, né? E isso daí faz parte. Mas eu não tenho assim, nenhum caso pontual que nos gerou algum tipo de dano, de arrependimento. Já tive, sim, em sala de aula, diferente de seminário. Mas em sala de aula, e até talvez teu pai participava dessa sala, não me recordo. Pensei que ele mas teu pai que... Até teu pai falou um negócio. Teu pai. Ele gostava de discutir isso. Pastor Do aluno discutir ferrenhamente com o professor por discordar de pontos teológicos e a aula ali se aquecer e a gente ter que paralisar ali, abrir uns 15 minutos de intervalo. Por quê? Porque o professor tinha uma linha de pensamento e o aluno tinha outra linha de pensamento e convergia com a visão bíblica dele. Né? Isso é normal de sala de aula. Você vai discutir com o professor de história, de português, matemática, história e geografia. Natural. E vai discutir com o professor de teologia. Né? Você não é obrigado a acreditar em tudo também quando você estuda. Você tem que correr atrás, estudar e refutar. Se for um nível de discussão assim saudável, eu acho que é o ambiente para isso, né? Sim. Sala de aula é um ambiente de perguntar, de questionar. É onde se aprende mais dessa maneira, eu creio. Exatamente. O que a gente não pode permitir é que a nossa ideia, a nossa opinião, ela prevaleça. Né? A minha opinião, ela tem que prevalecer. Eu tô certo. Não. Às vezes eu posso ter uma forma de entender as coisas, né? E você tem outra maneira de entender. Então a gente tem que respeitar o outro e compreender que existem interpretações diferentes, né? A Bíblia, o estudo bíblico, ele é um poço sem fim. Quanto mais você busca, mais você acha. Então tem que ter um equilíbrio nisso, né? O problema, acho que de tudo isso é que nós queremos colocar a nossa natureza adâmica acima de tudo, né? Colocar a nossa verdade como verdade absoluta. Aí que vem essa divergência, assim. É aí que o homem se corrompe, né? Quando o homem pensa que ele sabe demais, ele se esquece, né? Que quem tem que aparecer é o próprio Cristo, né? Quem tem que crescer é Cristo. Né? E existem algumas lideranças, podemos até dizer alguns doutos na teologia que se acham, às vezes, acima das pessoas, né? Ah, sim. E eu, conversando a respeito nessa mesa, vou jogar esse daí também, eu vejo muitos homens de Deus que se dizem tão inteligentes, mas
Às vezes, o seu falar, o seu pensamento é tão leigo que não compactua com aquilo que eles acham que são. Coisas simples. Simples. Entendeu? Eu vejo muito isso nesses dias. A gente tá num tão tempo assim. inteligentes, mas às vezes a maneira que se porta, ou uma fala, ou um pensamento, falou, meu Deus. Na verdade, a Um homem necessidade... tão inteligente, às vezes... A necessidade de se torna leigo. eu mostrar que eu sei, na verdade, já é um pensamento leigo, né? Sim. A gente tá numa época, assim, principalmente nesse Brasil aquecido pela política, né? Em que tem bastante pessoas formadas com canudos e isso era para ser algo bom, né? Era para ser algo bom. Eu sou totalmente a favor da pessoa se aprofundar, estudar, embora tenha uma cultura aqui no Brasil que gosta de ler pouco, né? Eu vi até uma professora de português falou, o Brasil nunca leu tanto, mas coisas fúteis, assim, que não vão agregar nada. Então, a gente tá nesse crescimento e são muitas pessoas formadas que às vezes até me admiro, viram algumas ideias e falam, mas pô, essa pessoa... Ela é tão douta que não era pra estar falando esse tipo de bobagem aqui, cara. Entendeu? Então isso a nível cristão também acontece muito, né? Sim. O que não isenta o fato de precisar de estudar, né? De precisar se aprofundar na escritura. Isso não isenta. Sim. Mas não te faz melhor, te faz, na verdade, ver que você não sabe e precisa saber e tá atualizando todos os dias. Né? E a teologia como luxo? Era legal, a gente estava conversando sobre isso antes de iniciar o programa, né? O orgulho de ser... Eu tenho o anel agora. Eu tenho o anel. Agora eu sou o que eu sou o que sou. Engraçado que você identifica quando a teologia como luxo, ele muda até o tom de voz. Né? Eu sou... É verdade. Eu sou teólogo. Sou bacharão. Mais bacharel. Assim, infelizmente tem gente. Eu recebo até hoje. Recentemente recebi ali um contato de interessado do nosso portal. Vocês ofertam o curso? Sim. E o anel? O cara quer o anel. Ele pode comprar em qualquer lugar, ele quer o anel. E o anel? Ai. Então é tipo assim, a pessoa antes de qualquer coisa, não, ele mas quer pastor, o anel. não te cortando. Vem com o anel. Faz uma promoçãozinha por fora. Então, vamos abrir uma parceria. Vamos abrir já O curso com o anel, coloca o anel. Rapaz, essa é uma ideia boa, empreendedora. Tá vendo? Já vou lançar Eduque Anéis. Tá? Ai. Mas é assim, às vezes a pessoa ele se envaidece, né? Sendo que na realidade não precisa se envaidecer, né? Ao contrário, né? A gente tem que aprender a descer. Aprendeu da palavra de Deus? Seja o mais simples, seja o mais humilde. Mas tem gente que se envaidece. Tem muita gente que tem prazer de mostrar que eu tenho anel, eu sou bacharel, isso e aquilo. Mas, na realidade, esses daí são os que mais precisam aprender alguma coisa na vida. Essa é a realidade. Eu digo até porque não basta ser só bacharel em teologia. Para atuar com bacharelado em teologia na vida secular, basta ser bacharel? Não. Você tem que ter mais cursos. Tem que fazer uma formação de docentes. É onde muitos bacharéis em teologia não conseguem passar das portas da igreja. Para ali, né? Eles param ali porque o método igreja, cá entre nós, é fácil. Tá? O método da igreja é fácil. Você pegar uma lição da escola bíblica e ministrar para os seus jovens. O método é prático. Agora, o método secular, o método da porta da igreja para fora... Ele carece um aprendizado, ele carece uma formação, ele carece até uma a linguagem, né? Outra. A linguagem é outra. O que foi que eu te falei a hora que você me ligou e falou, rapaz, eu estou numa correria que eu estou fazendo os relatórios para eu poder dar aula essa semana. E por quê? Porque eu atuo fora da porta da igreja. E não é brincadeira, você precisa ter todo um procedimento. A gente chegar na sala de aula assim, secular. Benção, irmãos, tudo bem? Paz. Abram aí. É que a gente tá acostumado numa bolha ali. Ainda né, mais cristã. hoje, né? Que as universidades estão meio que... Eu também. Pisou hoje tá difícil. Pisar na bola já. Dali já era. Pra cela já. Mas até na igreja hoje tá um pouquinho difícil agora. Até né, algumas tem que dar meio... Essa galera aí que se formou aí, agora viraram aluno. É um procedimento, é um processo. Tá ficando estreito. a régua tá subindo. Tá né? subindo.
Mas ainda tem mas- gente nos dias de hoje que é contra o ensino, né? É. Parou pra perceber que ainda tem. A teologia esfria, aí o crente. Pô, isso era legal. Que, Eu- mas é teologia, o esse negócio gancho é é bom. joelhologia. Joelhologia. Entendeu? Joiologia. É uma visão ainda pequena, né? Pequena. São pessoas que precisam, de fato, abrir a visão. É certo que nem todos os cristãos, membros da igreja, terão o conhecimento ou terão ali o compromisso de fazer um curso pleno de teologia, mas existem outras categorias. Ele pode fazer lá um curso livre, básico de teologia, um médio de teologia. Para quê? Para abrir a visão. Eu recomendo para aqueles que geralmente nos procuram, que querem aprender a palavra de Deus, eu não falo para ele fazer o bacharel em teologia, eu falo para ele, começa pelo um curso básico. Você vai conhecer de Gênesis ao Apocalipse, você vai conhecer quem são os heróis da fé, você vai conhecer quem são os principais nomes do base Antigo do Evangelho. Testamento, do Novo Testamento, a base do Evangelho, a doutrina da salvação. Então, a gente recomenda dessa maneira, né, para que a pessoa comece, então, partindo dali, se despertando para o aprendizado da palavra de Deus. Leia a Bíblia inteira. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia inteira. Essa questão, né, eu ouvi demais. Cara, o negócio não é palavra, não. A gente uma vez montou, né, um curso e era em cima de sacerdócio, ensino desde o sacerdócio antigo até o de Arão, e aí até chegar em Jesus, que é o segundo sacerdócio de Melquisedeque. E a gente montou ali, era, na verdade, com bases de preceito para uma liderança. Chegando até os ensinos de Timóteo ali, de como precisa ser um líder. E aí a gente ouviu de muita gente, cara, negócio... olha só que interessante. A pessoa fala, o negócio é oração, não é palavra, não. E a gente, né, não, beleza. Não, porque o negócio aqui é oração. Esse negócio de palavra e tal, vai esfriando, a pessoa fica cética, beleza. No outro dia a gente montou a oração e a palavra. A pessoa não via nem na palavra nem na oração. Geralmente é assim. os que mais falam são os que menos praticam, né? Eu vejo que hoje, ultimamente o cristianismo muito sobre crescer na graça e no conhecimento, né? É pão e vinho, né? Às vezes essa figura de linguagem, assim, como posso dizer, essa figura, assim, o pão é a palavra, né? E o vinho é a presença, a manifestação do Espírito Santo, né? Uma coisa que eu compartilho muito com a piazada, com a juventude, é sobre... Se eu comer o pão sem tomar nada, ele vai descer, vai empapuzar aqui, né? Vai ficar engatado. Se eu tomar só o vinho, o suco de uva, vai descer, eu vou tomar, mas daqui a pouco eu vou sentir fome, aquilo não vai me sustentar. Então eu creio muito nisso, né? Nesse entendimento de pão e vinho. Palavra, né? Vinho, presença, manifestação. E eu vejo que hoje o cristianismo, as pessoas são muito um ou outro, né? Ou é palavra, pão, 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 porque eu tenho que, né, que estudar, tem que me formar para... Mas ele acaba não acreditando no mover do Espírito Santo, porque na verdade é ele que nos conduz, né, através das escrituras, aquilo que o Senhor tem, né? Ou é muito oração, presença, manifestação, chapação do Espírito Santo, mas ele não tem base bíblica. Acontece muito, vai no culto, aquele mover. Hoje fui cheio de Jesus. Pô, beleza, legal, mas daí? Qual foi a palavra? Pô, nem lembro. Nem lembro. Ou então... O que se tirou para aplicar daí, né? Para Para aplicar. a tua vida, para manifestar fora da igreja. Pô, não sei. Só sei que foi bom. Só sei que foi bom. Então eu vejo muito isso hoje nesses dias, né? Eu creio que as pessoas são muito ferro e fogo, né? 8 ou 80, né? Difícil. O que você está lecionando, Elton, hoje? Hoje eu atuo como professor do ensino médio em outras matérias que não tem nada a ver Nada com a ver com teologia. teologia, né? Não, devido à minha outra formação, né? Mas é um novo modelo do ensino médio, abriu algumas matérias aí alguns anos atrás, uns 3, 4 anos, e a galera do ensino médio começou a ter as matérias, principalmente dessas que eu ministro, né? Que é empreendedorismo, núcleo de estudos, projeto de vida. São matérias geralmente para incutir na mente da galera jovem, desses adolescentes, né? Sobre um futuro de vida. Que nós estamos numa geração que está... Eles é uma geração muito web, né? Muito voltada para a internet. Essa geração ela não consegue se despertar para a realidade da vida. Muito virtual, né? Muito Twitter. Vai demorar um pouquinho para entender a vida, né? Isso. E o propósito dessas matérias é realmente isso, né? Despertar no jovem adolescente essa conscientização que, cara... Entrou educação financeira, pastor? Oi? Entrou educação financeira? Entra a educação financeira, inclusive a educação financeira entra já no ensino fundamental. Legal. Mas dela está voltada mais para as matérias ligadas ao
ao eixo de matemática e outras matérias, né? Mas, por exemplo, dentro do empreendedorismo se fala muito sobre educação financeira, né? Porque hoje em dia empreender é isso daqui, ó. A padaria Camila acabou de mandar para nós aqui um lanche aqui. E eles estão investindo no negócio deles, querendo divulgar o negócio deles. É um empreendimento que com certeza vai dar resultado, já dá resultado, que é conhecida, né, essa padaria na cidade. Mas despertar no jovem esse quesito de que ele pode acreditar no seu sonho, no seu objetivo, que ele pode investir naquilo que parece que não vai dar certo, né? Então essa é a visão. Então é dentro dessa visão. E pastor, né, me corrija se eu estiver errado, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, exemplo, a pessoa quando ela começa a se formar até antes do ensino médio, eles já vão orientando ela para aquilo que ela deseja. Sim. Exemplo, né? Eu quero ser médica, então ela já vai no ensino médio já indo, levando norteando para isso, né? Tá tendo essa alteração, né? Agora. No Brasil é um pouco diferente, mas conclua teu raciocínio. Não, então, e esse pensamento, sei que acontece isso nos Estados Unidos, né? Sim, né? Sim, não só nos Estados Unidos, Sim, entre outros países. Isso daí, se fosse pro Brasil hoje, seria algo bom? Seria, mas a cultura brasileira não permite isso. Essa que é a diferença. Nós não podemos comparar os Estados Unidos, um país de primeiro mundo, tá, com uma cultura, vamos colocar em pontuação, tipo, Estados Unidos 10, Brasil 5. Tá? A cultura do Brasil ainda não permite esse norteamento. Claro que a questão educacional brasileira ela tem evoluído muito. E existem vários cursos paralelos, o ensino médio subsequente, para que a pessoa possa ter um norte. Claro, existem as políticas públicas em favor disso, mas ainda há uma larga escala para se atingir devido à cultura brasileira, onde nós temos pessoas com classes e condições financeiras totalmente diferentes. Né? É fato que uma pessoa que vem do ensino público, que vem de uma escola, às vezes, de base, a capacidade dele, por exemplo, eu quero ser médico, a capacidade dele para atingir um nível superior na área de medicina, ele vai concorrer com o filho do rico que estudou a vida toda num colégio particular, essa é a discrepância se preparando para aquilo ali. Sim. Então o Brasil tem essa discrepância, por isso que existe a questão de cotas, existe a questão também da nota do Enem, para quê? Para tentar diminuir, né, essa diferença. Então é essa janela que eu me refiro. Né? O Brasil está caminhando para isso aí, mas demora. É legal citar essa discrepância. Realmente, como o senhor citou, a diferença está no fundamental, né? Desde o fundamental até o médio, o filho do rico ele vai sendo preparado já para. E na verdade, as universidades federais, se for tirar uma média aí, a maioria é rico. Né? Sim, você vê, o filho do rico ele estuda na escola particular desde que nasceu até o último ano do ensino médio para ele ir para a universidade pública. Tá? Já parou para perceber essa curva? Geralmente e o filho do pobre ele estuda na pública para depois ele ter que pagar. Se conseguir, né, pagar. Tá entendendo? Daí ele pega lá um financiamento do governo, do estado, para ele poder ir para particular. Então é assim. Quando não abandona no caminho. É verdade. Nunca tinha pensado nessa maneira. Faz o FIES, trabalha 10 anos de graça. Isso aí, entendeu? 10 anos depois fica clamando pelo perdão. E como o senhor falou aí, pastor, sobre a cota? O que o senhor acha da cota? Deixa de lado. Existe, né? É necessária. Não sou contra, acho que tem que ter, sim. Daí a gente entraria numa questão... Mas daí não nos tipos, racial, social, qual que é? Entraríamos daí em vários quesitos, racial, social e outras áreas. Né? Eu acho que é necessário justamente pela cultura brasileira. Esses dias mesmo eu assistia... Mas o social ou... Ambas. Todas? Não, já que você entrou de raças. Eu assistia recentemente uma reportagem de uma indígena que o desejo dela é fazer uma faculdade de direito, tá? Para ela ajudar a comunidade indígena dela. E está se focando, estudando para entrar. E com certeza ela vai ser beneficiada pelo conceito de cotas. Tá? Se fosse por algum outro caminho, talvez ela conseguiria, provavelmente não. Então é necessário ter, sim. Eu penso que é indispensável isso. Eu tenho uma opinião um pouco diferente na questão de racial e coisa, mas acho que
Não, coloca na mesa. Coloca aí. Não, é que assim, Valeu. né, Valeu. são Coloca na mesa. situações. Como ele colocou, eu acho legal. Eu também acho. É legal. Só que é um ponto muito específico, só que abre um paralelo Leque, para né? outro. Um Pra exemplo, conceitos de medicina, por exemplo. O cara é algo que é muito, né, muito preciso. E você tirar a chance daquele que estudou e está mais capacitado para colocar um outro que ficou talvez ali em terceiro lugar, entendeu? Por conta da cor e tal. Não sei se é justo, entendeu? Não sei se é justo nesse ponto. Questão que vai se tornar um médico, vai atender alguém, entendeu? É de se pensar, né? Acaba Pensando que eu vou ser o paciente. acaba gerando até, de repente, uma... Né, eu tô imaginando aqui, suposto. Uma ideia assim, pô, esse cara talvez... A pessoa que está sendo atendida, Acaba gerando os pô, médicos será que culpa ele aí. passou por cota, não passou? Será que é tão bom assim, não é? Entendeu? Lógico que eu não faria para mim, a minha saúde está na mão do Senhor e quem colocar vai me atender bem. Mas tem gente que vai talvez Mas ser assim. daí você entra no quesito do racismo estrutural. Exatamente. E também. o racismo estrutural vai falar justamente isso que você falou, aonde vai desqualificar a pessoa não pelo que ela é, mas pela cor que ela tem. Exatamente. Tá? Mas por conta dessa questão de ter a cota racial, entendeu? Mas o quesito da cota não é porque a pessoa negra ou indígena, seja lá qual for, não tenha o conhecimento necessário. É porque realmente a janela de entrada para essas pessoas que não tiveram uma formação qualificada, igual nós falamos aqui, que geralmente são os ricos, e por que não dizer daí os brancos, Sim. tá? Ele não teve essa oportunidade de estudar no mesmo nível daquele ali. Mas, com certeza, se ele tem a oportunidade de entrar, ele vai dar conta da sua formação. Ele não quer dizer que... O porquê que ele não entrou no vestibular não quer dizer que ele vai ser um profissional lá na frente inferior ao outro profissional que passou em primeiro lugar na universidade pública. É uma situação. Daí existe outra situação que eu também penso, que hoje nós temos um Brasil muito miscigenado, né? Muito misturado a questão das... Ó, você vê, meu pai, se você for pegar, a gente tava brincando ontem, fomos passear, ele parece, e deve ser, né? Parece muito um índio. O Rodrigo conhece, é verdade. Ele parece muito se bater. A gente chama ele pajé, é o pajé da família. Então, o meu irmão já é moreno, e eu nasci branco, entendeu? Então, assim... E aí, eu não nasci rico também, né? Aí eu tô no prejuízo. Pensei que o Fernando agora ia fazer igual o Fiuk. Me perdoa. Não, então assim, no Brasil, eu acho meio difícil essa questão de bater a cor e falar assim, não, esse aqui é pobre, né? Então agora a social, eu acho que até... O Brasil, ele é um país... Então vamos revelar ao vivo. Você foi adotado. Você é um filho do europeu adotado. O pai do Fernando ligou aqui, ó. Fala pra ele que ele veio da Europa. Sua família é muito rica. Mas essa é a realidade, né? Só que o gap tá ali onde a gente concordou. Nosso ponto de concordância é o gap ali, que tinha que melhorar o ensino fundamental e médio para que houvesse essa igualdade. Né? Existe muita diferença nessa questão educacional, né? A gente ainda é privilegiado, o estado do Paraná, que tem uma boa qualificação à rede pública, né? Eu estudei a vida toda em escola pública e são escolas boas, bem qualificadas, e a gente sabe que isso vem aumentando. Mas existem regiões do Brasil que a situação é extremamente precária, né? Extremamente difícil, né? E há de se dizer, né? O filho do rico, ele tem mais oportunidade. Sim, isso Eu acompanho um conhecido nas redes sociais e essa semana ele postou lá a foto dele se despedindo dos filhos. Ah, estou me despedindo dos filhos, meus filhos, um de 17, outro de 18 e tal. Os meninos indo estudar fora do país. Tá? Filho de rico. Tá? Agora, o pobre não vai ter essas condições. Vale dizer, o Paraná fez o ano passado, o governo aí atual fez o ano passado, eu não sei bem como que foi, uma seletiva, ou se foi um concurso a nível de estado, e oportunizou jovens, eu não sei se foram de todas as cidades ou das regiões do Paraná, uma quantidade de jovens a terem a oportunidade de fazer uma experiência fora do Brasil. Se eu não me engano, foram para o Canadá. Acho que eu vi, né? cheguei a Teve lá um concurso a nível de estado. Então, tipo assim, é o estado pensando numa qualificação melhor. Mas voltando na última palavra que você falou lá, o nosso Brasil é um país que tem essa cultura racista estrutural. É o racismo estrutural, onde as pessoas medem os outros
Pela cor. Pela cor. E daí eu não vou dar exemplos aqui, mas Não, eu já mas passei por algumas acontece. situações. Isso existe. real. Isso não adianta negar que existe. Não sei se é questão estrutural, mas existe isso Não, daí. existe. Isso daí Isso é existe. E essa Legal. cultura racial, até a gente vê, né? Tá até aparecendo, né? Indo pro lado futebolístico, né? O Vinícius Júnior, né? O Real Madrid tá Vinícius passando Júnior, muito isso. por isso lá na Espanha. Até Demais decidiu mesmo. em O- abandonar o time O lá, meu, o meu coisa não é como. Não é se existe ou não existe. Só que é como a gente combate isso. Sim, né? Não também. adianta penalizar, colocar todo mundo. Não, o pessoal, o Brasil é racista. Não, eu não sou racista. Eu não, Pra mim, a gente é diante do Senhor é igual e vai responder igual. Então, Qualquer coisa a gente chama o Kleber Lucas pra resolver. ele é um alvo. Alvo mais que a neve tira. Alvo mais que a neve tira. Entendeu? Daí tá resolvido. Não. Mas também não é o fato de excluir e falar que não existe. Lógico que existe. Claro que Porque o mal existe, na verdade, né? Esse é o ponto. Acho que o. Mas só que isso que o pastor falou sobre o Kleber Lucas agora. se fosse ao contrário, um cantor branco falasse algo a respeito, entendeu? Fosse ao contrário isso. Ia ser malhado do mesmo jeito. Porque o que ele falou é aquilo que nós falamos. Daí é uma heresia. Não é, que ali, biblicamente falando que ali, meu que Deus, não tem nem que... juntou a fome com a vontade de comer. Ele falou uma barbaridade totalmente distorcida. Sim. Pegou uma expressão de um louvor, uma frase do louvor, e distorceu biblicamente. E daí ajudou que ele é negão, né? Daí falou bobagem. Ele quis ganhar o corte ali, na Ele verdade. quis, Ele ele quis fazer quis, o corte ele ali pra. Ele quis foi mídia, uma- né? ele Quis quis mídia. E deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo agora. Estamos falando dele aí, ó. Ninguém lembrava. Ele nem vai assistir. Ele então, nem vai assistir. Tá vendo? Corta. Tira Kleber Lucas, hein? Tira. E aí? Outra coisa, pastor, é sobre o seu curso lá, né, no Eduque, né? A duração dele, como que é? Básico. Vamos ter lá várias modalidades, né? Que é o básico, pode durar até 1 ano, porque são 12 livros, cada livro composto de 4 lições, com exercícios e prova. Então, se o aluno estudar uma lição por semana nas aulas presenciais, que geralmente é assim que a gente monta, um encontro presencial, ele vai demorar então 12 meses. Vale dizer que esse curso a gente monta em parceria com igrejas. Podemos montar lá na igreja do seu pai, em qualquer outra igreja. Não necessariamente ele tenha que estudar na nossa base. Tá? Diga-se de passagem que na nossa base a gente nem monta turma, porque é as igrejas que acabam montando essas turmas. O curso básico dentro dessa visão e o curso médio também dentro dessa visão. 12 livros, daí pega um conceito mais de ministério, as 12 do básico, conceito bíblico, Gênesis ao Apocalipse, e as outras 12 do nível médio, mais a visão ministerial, louvor, adoração, história da igreja e outros textos da teologia sistemática. Tá? Então, nós temos ali primeiro ano básico, segundo ano nível médio. Esse é o curso livre. Mas eu quero fazer o bacharel em teologia. Eu quero usar Quero o o anel. Quero o anel. Quero o anel. usar o Quero anel. O anel. Então, daí... Quero anel. Fala grosso, quero anel. Assim? Ô, pastor, eu quero fazer o bacharel teologia. Assim, mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Essa voz, né? Engraçado, Eu quero pastor, anel. que a gente vê ele aqui ó, falando, mas quando vê ele ministrando, pô, a voz dele parece um Grossa, violão. grossa. Rapaz, o cara prega muito já. Bicha. Não, por causa do- Pra pegar uma agenda com ele é difícil, pô. Faz uns negócios assim. né? É forte. Entendeu? Quero anel, sabe? Sim. Então, para você conseguir o anel, fazer o bacharel em teologia mediante o vestibular. Faz o vestibular, faz a faculdade superior em teologia. Nós temos ali uma extensão, polo, né, educacional. Então, vai fazer o curso hoje 100% à distância. Vai fazer no conforto da tua casa, daí o tempo mínimo dele 3 anos. Qual que é o site, pastor? Só para o pessoal que estiver em casa assistindo. Unifael.edu.br para o bacharel em teologia. Dá para colocar, André, também? Unifael.edu.br. Na edição ele coloca. na E edição. pra pessoa, igual o senhor falou, né? Querer ir direto fazer O bacharel. o bacharel. Vestibular. Basta ter o 2º grau completo, ensino secular completo e fazer o vestibular. Faz o vestibular, passou, tá dentro. Vai fazer quando? Ô, Terminar Aí, o já supletivo. vamos lá. Terminar o supletivo. Vai terminar Vamos montar uma, vamos montar uma turma. Precisa terminar o EJA. Montar uma turma, Vogue. Montar uma turma, Vogue. Isso. Então, você falou em montar É uma bom. turma, eu lembrei, ó. Patrocínio? O Suelto acho que não fez, né? Já Ele fez, perdeu. Suelto? Foi essa que você perdeu. 2015,
acho que foi 12, 13, 14. 12, 13, 14. Nós montamos uma turma só de jovens. Tá? Então, nós fizemos lá uma seletiva e montamos uma turma só de jovens, que seriam os bacharéis em teologia. E deu mais de 30 jovens que fizeram lá 3 anos daí o curso de teologia, o bacharelado em teologia. Era legal, que a gente aprendia muito. O bacharel é quantos anos? 3 anos? 3 anos hoje. Interessante, bom. Então Legal, são hein? coisas interessantes. Agora, não só teologia, né? Dá para fazer muitos outros Tem vários cursos lá, né? Vários cursos, né? Legal. Administração, letras, português, matemática, história, geografia, engenharia da produção, Assistências? serviço social. Legal, top. Daí vai ter empreendedorismo, marketing, processos de recursos humanos, logística, que é o curso mais procurado, que mais emprega no nosso litoral. E agora trouxemos também o curso de gestão portuária, superior em 2 anos de gestão portuária. Então a gente atende muita gente, tanto igreja quanto o povo secular, a cidade como um todo. Eu sou suspeito em dizer aqui, mas é bastante gente que a gente já atendeu nessa Paranaguá aqui, no litoral todo, de uma forma aí, levando a educação. A gente tem extensão nas praias. Provar e vende, né? Provar e vende, que o Senhor é bom. Tá? E o nosso telefone é 41 3424 9203. TechPix. TechPix. A mais vendida do Brasil. Nunca vi isso, TechPix na vida. Pontal, Matinhos. Com base fixa, Pontal e Matinhos. Mas a gente atende todas as cidades. Tá? Guaratuba, Antonina, Morretes, Guaraqueçaba. Fora do Brasil. Com os cursos teológicos fora do país. Daí vai Só pra gente entender, só o curso teológico é à distância, o resto é... Só o curso teológico que a gente trabalha nessa modalidade à distância, montando parcerias em outras regiões. Já os cursos superiores, daí a gente é focado aqui na região. Por quê? Legal. Porque dentro da lei, precisa ser credenciado pelo MEC, autorizado, tudo certinho. Pastor, e outra coisa, a galera que estiver nos assistindo falou, eu assisti lá no Vogue, tem algum desconto? Com certeza. Aí, ó. Chega lá, ganchou o desconto. Aí, ó, já ganhamos um desconto aí. Isso, chega lá, é só citar os livros da Bíblia. vai ganhar um abraço. Vai ganhar um abraço. Um todinho. Um todinho. Não, tem sim, fala que assistiu vai ganhar um Novo Testamento. O Vogue lá e com certeza Ganha o Novo Testamento azul. azul. Todinho vai ganhar uma oração ou imposição de mãos. Eita. É nesse jeito. É isso aí, vamos caminhando pro final então, né? Caminhamos pro final. O pessoal, será que tem alguma pergunta? Os músicos? Pois aí, ó. Os do fundo? A mesa foi... Fala aí, André, tem alguma coisa aí, alguma pergunta? O Juninho, o Gabriel, vocês têm alguma pergunta para mandar? Vigia, hein? Não tem? Não, sem pergunta. Amém. Então nós vamos... Chamar ele pra finalizar. Vamos encerrar por aqui, né? A gente se despede aqui, a galera fica com louvor aí, pode ser? Pode ser, vamos encerrar. Pessoal, muito obrigado para você que participou, que está com a gente aí. Acompanhe, lembrando, toda segunda-feira teremos nosso horas, né? Vogue às 20 horas. É isso aí. Deus abençoe. Nossa gratidão aqui, né? Nosso amigo Elton, obrigado por ter aceito o convite. A gente sabe que a agenda do homem aqui, rapaz, não é fácil, não. É vazio. A gente não entramos aqui nos méritos aqui de direito, aqui, que é formado. Não, de tem direito, papo né? para mais uma parte 2, 3 aí. Tem parte 2, tem Vogue papo aí, pra... parte 2, hein? É que a gente ficou meio que no tudo um pouco aqui, né? De tudo um pouco. Mas tem coisa para mais aí, né? Então, obrigado. Obrigado, eu que agradeço vocês aí, o bate-papo é muito bom, foi muito bom, e que Deus continue abençoando o projeto de vocês, a vida de vocês, em todas as áreas aí, e aos nossos amigos ouvintes que nos acompanham, sucesso também, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém. Lá, Rodrigão, despede e chama a galera, né? Pessoal, até semana que vem, às 20 horas, toda segunda, somos gratos a Deus pela vida do pastor Elton, que poder estar compartilhando aqui conosco, aqui, nos abrilhantando aqui nessa noite aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Agora fique com Gabriel e Juninho, dupla sertaneja. Eita! O vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele.
levando suas asas nos meus dias dessa vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei: o teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar, a esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida percebi onde encontrar.